Durante séculos, moradores do interior do Brasil evitaram certas estradas nas noites de quinta para sexta-feira. Não por causa da escuridão, mas por causa do som. Cascos golpeando a terra, correntes arrastando, um relincho que não parecia animal, e o clarão de um fogo que surgia onde não deveria existir. Dizem que uma criatura atravessa campos, contorna capelas abandonadas e desaparece antes do amanhecer. Seu corpo é o de uma mula. Sua cabeça não existe. No lugar dela, há chamas. Chamas que não se apagam. Esta é a lenda da mula sem cabeça, uma das histórias mais conhecidas do folclore brasileiro. E talvez uma das mais perturbadoras. Porque por trás do monstro existe uma pergunta que quase nunca é feita. Como uma mulher condenada pelo próprio desejo se transformou em uma criatura que atravessa séculos? Segundo a versão mais conhecida da lenda, a mula sem cabeça é uma mulher amaldiçoada. Seu crime teria sido se envolver com um padre. Como punição, ela é transformada em uma criatura condenada a vagar durante a madrugada, sozinha, sem descanso, sem perdão. Algumas versões afirmam que a transformação acontece à meia-noite. Outras dizem que ela começa quando o sino da igreja toca. Há relatos em que a criatura usa um freio de ferro. Em outros, carrega correntes. Mas certos elementos permanecem inalterados. O fogo, a corrida interminável e a punição. Porque a maldição nunca termina. Não existe amanhecer para ela. Apenas a repetição infinita da mesma noite. Toda grande lenda possui regras, e regras revelam significado. Dizem que a maldição pode ser quebrada se alguém retirar o freio de ferro da criatura. Outras versões afirmam que é preciso feri-la com um objeto virgem. Há quem diga que basta chamar a mulher pelo nome. Mas existe um detalhe curioso. Quase ninguém sabe qual era esse nome. Sua identidade desaparece. Seu passado desaparece. Sua voz desaparece. Ela deixa de ser pessoa, torna-se advertência. E talvez seja exatamente aí que o verdadeiro mistério comece. Porque o mais assustador na mula sem cabeça não é a ausência da cabeça, é a ausência da mulher. Histórias sobre pessoas transformadas em animais existem há séculos. Elas atravessam continentes, mudam de idioma, mudam de forma, mas raramente mudam de função. Quase sempre servem para ensinar algo ou para impor limites. As origens mais antigas da mula sem cabeça apontam para influências da tradição oral portuguesa e espanhola. Mas foi no Brasil colonial que a lenda ganhou sua forma definitiva. Não por acaso. Entre os séculos XVI e XIX, a religião moldava muito mais do que a fé. Moldava comportamentos, desejos, relações, o que podia ser dito, o que podia ser sentido e o que deveria ser temido. Nesse contexto, a mula sem cabeça deixou de ser apenas uma história. Transformou-se em um aviso. Mas por que justamente uma mula? E por que justamente o fogo? O fogo acompanha a humanidade desde o início. Ele aquece, ilumina, purifica, mas também pune. Na lenda da mula sem cabeça, o fogo não destrói, ele expõe. Torna impossível ignorar a condenação.
O freio de ferro carrega outro significado. Ele controla, direciona, impede. A criatura perdeu a cabeça, perdeu a voz, perdeu a identidade. Tudo o que resta é o movimento. Correr, sem parar. Sempre pelo mesmo caminho, como alguém preso ao pior momento da própria existência. Porque talvez toda maldição seja isso, a impossibilidade de seguir em frente. Existe uma pergunta desconfortável no centro dessa lenda. Por que a punição recai apenas sobre ela? O padre permanece humano. A mulher se torna monstro. Esse detalhe atravessou séculos sem ser questionado. Mas o folclore não surge do vazio. Ele nasce dos medos, das crenças e das estruturas de poder de uma sociedade. A mula sem cabeça é filha do Brasil colonial. Um tempo em que homens ocupavam posições de autoridade moral e mulheres eram responsabilizadas por romper regras que não criaram. A criatura não representa apenas o medo do sobrenatural. Representa o medo da transgressão. E talvez seja por isso que sua imagem continue tão poderosa. Porque toda época encontra novas formas de controlar comportamentos, mesmo sem perceber. As estradas mudaram. As capelas envelheceram. O Brasil se transformou. Mas a mula sem cabeça continua viva. Ela sobreviveu às mudanças, sobreviveu ao tempo, porque algumas histórias permanecem, enquanto suas perguntas continuam sem resposta. Talvez ela ainda exista, porque fale sobre culpa, talvez porque fale sobre punição, ou talvez porque revele algo mais profundo. A facilidade com que transformamos pessoas em símbolos e símbolos em advertências. As lendas nunca falam apenas sobre monstros. Elas falam sobre quem as criou. A mula sem cabeça pode nunca ter existido, mas a sociedade que criou essa história existiu. E compreender essa sociedade talvez seja mais importante do que provar a existência da criatura. Porque toda lenda funciona como um arquivo, um registro simbólico dos medos, das regras e das angústias de seu tempo. O fogo que sai do pescoço da criatura talvez não esteja ali para assustar. Talvez esteja ali para iluminar uma pergunta que atravessa séculos. Que tipo de sociedade transforma uma mulher em um aviso? E quantas histórias ainda repetimos sem perguntar por que elas foram criadas? O mistério da mula sem cabeça talvez nunca esteja na criatura, mas na necessidade que tivemos de inventá-la. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos arquivos, porque o próximo mistério já está esperando.